Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Futebol Society aqui na cidade do Recife. Futebol Society aqui no Recife tá tendo uma decaída, não tá legal e a gente precisa falar sobre isso um pouquinho, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu comentário, deixa teu pensamento, tua sugestão, tua crítica construtiva. Eu vou ter o maior prazer em estar aqui comentando junto com você. Aí, tranquilo? Vamos embora pro vídeo. Aqui no Recife chegou umas equipes de banca. Montaram seus times, colocaram nas competições e chegou um momento que essas bancas talvez tivessem visto que não era viável continuar jogando a competição, porque basicamente só quem levava o título eram elas. Geralmente nas competições sempre acabava se juntando na final duas equipes de banca. E as equipes amadoras iam ficando para trás, e ao decorrer desse tempo, algumas equipes amadoras resolveram começar a desistir das competições por conta dessas equipes. No meu caso, eu falo por mim, eu deixei de jogar competição federada, assim, competição a nível de federação, por conta do custo-benefício. É um valor muito alto investido, e se você chegar numa final, o retorno não compensa o que você investiu. E eu sei que basicamente títulos de competições society não vai trazer um dinheirão, mas se você pelo menos recuperasse boa parte do que investisse, estava bom, mas não recupera. O que acontece é que tudo é feito para que tenha uma visibilidade, para que possa ter uma visibilidade e que possa assim ter, buscar com essa visibilidade, trazer patrocínio e etc. Então o que é que aconteceu? Aqui no Recife as competições adulto, né, estão bem poucas, não tem tanta competição adulto, tem mais de base, mas adulto tá um pouco difícil. Eu não estou dizendo que não tem, mas oficial, federada, são poucas. Amadoras ainda tem, mas também não são tantas, são poucas. Society. E equipes amadoras de society que jogam futsal estão migrando do society para o futebol de campo. Elas estão saindo do society para o futebol de campo. Por quê? Por conta dos custos do society. Quem joga society vai entender, né, que não é tão simples, não é barato e não é fácil. Não é só um investimento na competição, é a logística até você chegar ao campo de jogo, e não é muito fácil. Então, eu tenho alguns amigos conhecidos que estavam falando que estavam chateados porque não dá para competir com equipes de banca, é muito complicado. Para você ter uma ideia, até equipes que são de camisa, clubes de futebol profissional que estavam no society, também muitas vezes não conseguia competir com essas equipes de banca. Mas essas equipes de banca, por si só, resolveram sair do society e migrar para o futebol de campo também, né? Mesmo assim, alguns conhecidos meus, né, que tem futebol amador society, tem time amador society, estão no futebol de campo e não pretendem voltar tão cedo para o futebol society. Com isso, antes dessas coisas acontecerem, eu já tinha conversado com alguns conhecidos e eu já tinha dito: essas equipes de banca, as federações que pegaram esses patrocínios ou pegaram essas equipes, poderia ter sugerido que essas equipes investissem na competição, elas investissem na premiação, investissem na divulgação, investissem nos times que iam disputar a competição, para que eles se fortalecessem, para aí sim ter uma equipe, para sim ter equipes bem niveladas, bem disputadas. Então, basicamente, a gente ficava com uma, duas ou três equipes que eram favoritas ao título e nenhuma outra conseguia chegar. Então essas equipes amadoras foram saindo, né, foram migrando para o futebol de campo, e com isso o nosso futebol society tem tido uma queda. Por quê? Devido à organização da situação. Além do alto investimento,
tem essa questão de patrocinadores, né? Equipes de banca chega, coloca suas equipes, não dá para competir com elas, e depois de um tempo elas vendo que praticamente só tem elas ali, elas decidem migrar para o futebol de campo ou dão uma parada nas suas atividades, né? Dão uma paradinha nas suas atividades e nem jogam mais. Quando for ter uma competição importante de alto nível, aí talvez essas equipes elas retornem. Então, eu tinha sugerido isso para alguns conhecidos. As equipes de banca, em vez de colocar time para jogar, elas investiam na competição, investiam na divulgação, patrocinava a premiação, a competição, patrocinava as equipes com investimento, porque eles têm condição para isso, e as equipes divulgavam a sua marca do mesmo jeito e a competição ficava nivelada. É muito complicado você pegar uma equipe que investe tanto dinheiro contra uma equipe de bairro que já sofre sufoco, que depende de ajuda dos seus jogadores, da sua diretoria, da população, para poder comparecer nos jogos. Então não tem nem condição. Pode acontecer de ganhar? Pode. Eu falo por mim, eu já enfrentei uma equipe de banca, já enfrentei 2 vezes, e já levei 2 sacodes. Eu levei 2 sacodes. Então não tem como competir. É muito sofrido, é muito difícil. Muitos dali da equipe de banca, eles treinam. A equipe da banca treina. E a nossa equipe não. Trabalha e vai pro jogo. É isso que acontece. Então, mediante a isso, eu tenho acompanhado aqui o Futebol Society e não tenho visto tanta competição adulto. Eu vejo mais competição de base, mas adulto não. Acredito eu que as competições de base estão mais ativas, né? Porque são escolinhas de futebol e por serem competições mais acessíveis, talvez fique um pouco mais fácil de fazer acontecer. Mas adulto tá um pouco complicado, tá um pouco difícil. Tem competição oficial e tem amadora, mas tá indo para um caminho que é muito ruim, aonde devido a essas coisas que aconteceram com time de banca, essas coisas, afastou muita equipe do society. Muita equipe mesmo foi para o futebol de campo, migrou para o futebol de campo, né? Então, eu não sei como funciona aí na tua cidade, no teu estado, mas aqui no Recife eu tenho acompanhado, eu tenho visto isso e não tá fácil para ninguém, beleza? Deixa aí nos comentários o que é que tu acha, o que é que tu pensa, tua sugestão, tua crítica construtiva e a gente vai debatendo ao longo dos vídeos, beleza? Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.